Não olhe para trás. Permaneça nessa direção. Permaneça nessa posição. Permaneça no caminho. Permaneça na presença de Deus, se não quiser perder a salvação. Paz de Cristo esteja sobre a sua vida. Desde já eu te convido para juntos meditarmos na palavra do Senhor, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 17, a partir apenas o versículo 30, apenas o versículo 32. Lucas, capítulo 17, versículo 32. Apenas o versículo 32. Se eu fosse você, se eu estivesse aí no seu lugar, eu ficaria até o final desse vídeo. Se eu estivesse no seu lugar, eu ficaria até o final. Porque eu te garanto que nesta palavra tem muito de Deus para mim e para você. Amém? Fica até o final e Deus vai falar com você como nunca falou em toda a sua vida. Hoje, agora. Amém? A Bíblia diz assim no versículo 32 de Lucas 17, diz assim: Lembrai-vos da mulher de Ló. O título da palavra é o capítulo 17 e o versículo 20 tem um títulozinho e diz: A vinda do reino de Deus. Então está se referindo aqui sobre a vinda do reino de Deus, sobre a volta de Jesus, né? É um assunto que está se relatando sobre o nosso preparo enquanto estamos aqui na terra. Temos que estar preparado para o dia da volta do reino de Deus, para o dia da volta de Jesus, amém? E aqui o conselho que ele me dá e que ele te dá é para a gente lembrar da mulher de Ló. Ele diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Por que lembrar dessa mulher? Lembrar o porquê? O que essa mulher fez que nós temos que lembrar dela? Para a gente saber e entender e lembrar, temos que ir para o livro de Gênesis. É o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 19. Gênesis 19 diz assim a palavra do Senhor: Vamos saber, entender e compreender o porquê que o Senhor Jesus falou. Lembrai-vos da mulher de Ló. E ele fala no versículo 32, ele fala: Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Então, ele antes manda lembrar da mulher de Ló. Quem quiser preservar a vida, guardar a vida aqui nesta terra, vai perder. Mas quem quiser, ele diz no versículo 33 de Lucas 17, ele diz: Mas quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. Quem quer preservar essa vida aqui nessa terra, os costumes dessa terra, quem vive aqui nesta terra vai perder a vida. Vai perder a vida eterna. E aí ele fala: E quem a perder, de fato a salvará. E quem não vive para esta terra, está aqui, mas não vive como se vivesse aqui para sempre, vai salvar a vida, vai ter a vida eterna. Então ele diz aqui no capítulo 19 de Gênesis, ele fala: Ló recebe em sua casa os 2 anjos. Ao anoitecer, vieram os 2 anjos a Sodoma, e cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. Então a palavra do Senhor está nos relatando aqui que foram 2 anjos à cidade de Sodoma. E a Bíblia fala de um homem chamado Ló. Esse Ló, ele estava lá sentado, e a Bíblia fala que quando ele viu esses 2 anjos, ele se prostrou, se humilhou aos pés dele, ali, diante daqueles 2 homens, e se prostrou com o rosto em terra. E a Bíblia fala no versículo 2, e disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-eis de madrugada
e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu muito com eles, para eles ir para a casa dele, e foram e entraram na casa dele. Deu-lhes banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Então a Bíblia fala que essas pessoas que moravam, aquela população que morava nessa cidade chamada Sodoma e Gomorra, chamada Sodoma, a Bíblia fala que essa população viu quando esses dois homens, que eram dois anjos, foram à casa desse Ló, a convite de Ló, para dormir lá. O Ló convidou eles para ficar na casa deles, porque ele sabia que era um lugar perigoso. Era tempo terrível. Eles ficaram sabendo dessas duas visitas desses dois homens na casa de Ló, e foram lá bater na porta de Ló e queriam fazer maldade com esses homens. Como ele fala, e chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora a nós, para que abusemos deles. Aquela população, aqueles homens queriam abusar. Você está entendendo o grau da maldade que estava naqueles tempos, e hoje, nesses dias de hoje que nós estamos vivendo, não é diferente? Eles ficaram sabendo dessa visita e queriam lá abusar deles, entendeu? Queriam lá ter relações com eles. O que aconteceu no versículo 6? Saiu então Ló, a porta fechou-se após si. E lhes disse: rogo-vos, meus irmãos, que não faças mal. Tenho 2 filhas virgens, e eu vou-las trarei. Tratai-as como vos parecer. Porém nada faças a estes homens, porquanto se acham sobre a proteção de meu teto. Então a Bíblia está falando que Ló tinha 2 filhas virgens, Ló protegendo a visita na casa dele, que ele reconhecia que aquela visita estava sob a proteção dele, sob a proteção da casa dele. Ele tinha para ele como obrigação de proteger aqueles homens. E ele foi e ofereceu as 2 filhas virgens para aqueles homens que queriam fazer maldade com aqueles 2 visitantes da casa de Ló. Ele foi e ofereceu as 2 filhas, rogou: não faça nenhum mal a esses homens, eu tenho 2 filhas virgens, eu dou para vocês fazer o que bem quiserem, mas a esses homens não faça mal nenhum. Versículo 9 diz: eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta. E feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então a palavra do Senhor está aqui nos relatando que esses homens eles queriam fazer maldade com os 2 visitantes de Ló, que o Ló quem convidou para eles entrarem na casa deles, insistiu com eles para eles dormir na casa deles, se alimentar. E a Bíblia fala que esses homens, que moradores daquela cidade de Gomorra, o pecado estava tão grande, tão terrível, estava terrível aos olhos humanos e aos olhos de Deus, a ponto dos homens chegar uma visita na casa de um e eles querer ir lá se prostituir, estrupar aquele visitante.
Então a Bíblia fala que ele vai e sai para fora e fecha a porta para falar com aqueles homens. Mas ele vai e fala com aquelas pessoas e aqueles homens não quiseram papo, não quiseram conversa não de Ló. Eles se atreveram a ir para cima de Ló, para ir para cima de Ló e entrar dentro da casa de Ló para pegar os homens. E eles ainda ameaçaram que ia fazer com Ló pior do que o que ia fazer com aqueles dois homens. A Bíblia fala que os anjos foram tomar a frente na hora. Como ele diz no versículo 9. No versículo 10, porém os homens estendendo a mão, no versículo 9, eles porém disseram, retira-te daí, e acrescentaram, só ele é estrangeiro, e veio morar entre nós, e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram contra o homem, contra Ló, e se chegaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, fizeram entrar Ló e fecharam a porta, e feriram de cegueira aos que estavam fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram a procura da porta. Então a Bíblia diz que os anjos, na hora que viram que eles iam, não queria conversa, coisa nenhuma, na hora que os anjos viram que eram dois anjos que estavam lá dentro da casa de Ló, foram àquela cidade a mandado de Deus. Então a Bíblia diz que os anjos, esses dois homens, vendo que aquela população não queria saber de conversa nenhuma, de paz, coisa nenhuma, eles iam para cima de Ló. Na mesma hora, a Bíblia diz que os anjos foram tomar a frente, colocou Ló para dentro, fechou a porta e cegou todos aqueles que queriam fazer a maldade. Então não é diferente, a Bíblia fala que foi do maior ao menor. Poderia ter jovem naquele meio ali, poderia ter pessoas de idade ali naquele meio com essas perversidades. E a Bíblia diz que os anjos foi e feriu eles de cegueira, ele deixou eles cegos, de tal modo que eles cansaram, ficaram babatando, procurando a porta e cansaram de tanto procurar a porta porque estavam cegos. Então veja bem que fez maldade diante de Deus, não tem paga preço de todo jeito. Basta tão somente estar fazendo a perversidade para ver se a mão de Deus não pesa sobre a vida sobre a vida daquele. Foi o que aconteceu com essas pessoas. A perversidade estava tamanha aos olhos de Deus. E a Bíblia fala no versículo 12, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Então disseram os homens a Ló, que foi as duas visitas, os dois anjos, perguntaram para Ló. Disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. Destruir o quê? Aquele lugar que estava clamando a maldade, as perversidades daquele lugar, daquela cidade. Tudo que eles faziam estava subindo até Deus, estava fedendo nas narinas de Deus. Deus vai enviar esses dois anjos para destruir aquela cidade. Mas só que Deus vai e manda os anjos para quê? Para livrar Ló, porque Ló era sobrinho do justo Abraão, daquele que era amigo de Deus, daquele que era amigo do Senhor. E a Bíblia fala que eles se preocuparam com Ló e com a família de Ló. Eles perguntam no versículo 12, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genro e teus filhos e tuas filhas, todos quantos têm na cidade, faze-os sair deste lugar. Pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor. E o Senhor nos enviou a destruí-lo. O Senhor deu ordem para aqueles anjos lá destruir aquela cidade. Você já ouviu falar da destruição de Sodoma e Gomorra? O porquê da destruição daquela cidade? O porquê da destruição daquele lugar? Isso, muita imundícia. A ponto de dois homens visitar a sua casa e aquela multidão que mora naquela rua, a multidão que mora naquela cidade querer ir lá. Se prostituir com aquela pessoa e lá querer estrupar, entendeu?
o grau da maldade? Agora eu te pergunto, você que está aí. Tá diferente dos tempos de hoje? Porque nos tempos de hoje, pai está estrupando filho, avô estrupando neto, não importa a idade, não importa o tamanho. Imagina você, se eles aqui, essa população queria fazer maldade com esses homens, queriam fazer maldades com esses homens, abusar desses homens adultos. E Deus não aceitou, isso fedeu, isso foi nojo, foi entojo aos ouvidos, nas narinas de Deus, aos olhos de Deus, foi pimenta queimante aos olhos de Deus. Imagina você, essas pessoas que têm coragem de fazer essas coisas com crianças, que mata, que abusam. Como você acha que Deus está com este mundo? Como você acha que Deus está com esta terra? Imagina você como que Deus não está. Imagina aí. Aí a palavra do Senhor continua falando. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse: levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Ou seja, o Ló foi lá e deu o recado para os genros dele. Disse: olha, o Senhor vai destruir este lugar, esta cidade. Vamos sair daqui. Os genros acharam que Ló estava brincando com eles. E a Bíblia fala que a Bíblia só fala que na hora de sair dessa cidade, só fala que saiu Ló, a esposa e as filhas. Então, o que significa isso? Significa que os genros dele ficaram, porque eles pensaram que era loucura de Ló. Pensava que Ló estava brincadeira, que Ló estava perdendo era o juízo, que Ló estava era gagá, era velho. E todo aquele que não acredita nas palavras do Senhor, todos aqueles que não acreditam na mensagem do Senhor, todos aqueles que pensam que o evangelho é brincadeira, que não leva o evangelho a sério, que não leva as coisas do Senhor a sério, paga preço, morre, perece, assim como esses genros de Ló pereceram. A Bíblia diz, no versículo 15, ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Entendeu? Tá falando aqui de quem? Ao amanhecer, os anjos vieram até Ló, até o dono da casa, e apertaram com Ló, ou seja, apressaram a Ló. Levanta-te, imagina você a cena, levanta-te. Cuida, vamos sair daqui, para que você não venha ser castigado, para que não pereças no castigo da cidade. Então a Bíblia diz que então a Bíblia está falando aquilo que eu te falei. Os genros ficaram por gaiatarem, por não acreditarem nas palavras do justo Ló. Não acreditaram. Muitas das vezes as pessoas não acreditam. Jesus está voltando. Entrega a tua vida para Jesus. Olha, Deus vai destruir esse mundo. Esta terra vai ser destruída. Olha, tem uma terra maravilhosa lá no céu para mim, para você, que Deus fez para nós. As pessoas gaiofam, não acreditam. Pensa que é conversa fiada, pensa que é coisa de crente. Crente só tem conversa fiada, os crentes estão tudo doido. Essas pessoas que agem assim vão pagar preço. Não vão ser salvas. Não sei se eu estou falando com alguém que pensa dessa forma. Se tem alguém aí que pensa dessa forma, que não dá crédito ao evangelho, não dá crédito às coisas de Deus, não dá crédito à palavra de Deus, tenha cuidado, se arrependa hoje, disso hoje, agora, para que você não pereça sobre o castigo que virá sobre esta terra. O tempo é hoje, o momento é agora, de você se voltar para Deus, de você dar crédito às coisas de Deus. Então a Bíblia fala no versículo 16, como porém se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Então Ló ainda estava demorando ali. A Bíblia não relata o porquê que estava demorando. A Bíblia só fala no versículo 16 que como porém se demorasse,
Pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Ló estava demorando. Estava ali demorando, manzanzando dentro de casa. Os anjos foram, pegou ele pelo braço, ele, as 2 filhas e a esposa. Veja que não está falando dos genros. Ele deu o recado para o genro. O genro pensava que ele estava de brincadeira, brincando com eles. Não acreditaram que Deus ia destruir a cidade. Não acreditaram que Deus ia destruir aquela nação. Tem muita gente assim, que vão perecer. Vão pagar preço, sim, por não acreditar nas palavras de Deus. Então a Bíblia fala que eles foram e pegaram e tiraram fora da cidade. Deus, sendo misericordioso, ainda deu tempo, dando tempo para eles sair da cidade. Versículo 17 diz: havendo-os levado fora da cidade, disse um deles, falou um dos anjos para ele: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Então aqui é a palavra do Senhor. Aqui o anjo falou para ele. No versículo 17. Havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida. Tirou-o de fora. Não olhes para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Entendeu? Deus me tirou, Deus te tirou da escravidão deste mundo, das imundícias deste mundo. Estamos nesse mundo, mas não somos obrigados a viver como ele vive, a aceitar o que ele nos oferece. Então Deus te tirou, Deus nos tirou, Deus me tirou das imundícias desse mundo. E é o mesmo que fala contigo: livra-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, não olhe para trás, não olhe o que você deixou de fazer, o que você deixou de curtir, não olhe o que você deixou o que você deixou de falar, não olhe o que para onde você deixou de ir, não olha para trás, não olha, atrás tem destruição. Se Deus te tirou daquela destruição e te colocou nessa posição, é porque ele quer livrar tua alma, é porque ele quer livrar tua família, é porque ele quer te livrar do mal, da destruição que virá. Então para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Não olha para trás, foca na frente. A Bíblia diz: havendo-os levado para fora, disse um deles: livra-te e salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças, não para em canto nenhum, não te ilude com coisa alguma, não te ilude com nada nem com ninguém. Olha para Jesus, só vai para o monte. Ele mandou: foge para o monte, foge para o monte. Aqui ele mandou eles fugir para um alto, para uma montanha. A palavra de Deus para mim, para você, é para a gente fugir para o alto, fugir para o monte, é para a gente buscar a presença de Deus, se apegar a Deus, é pra gente se agarrar a Deus. Ele tá lá no alto, a gente tem que subir até ele através da oração, através do clamor. Só assim estaremos verdadeiramente guardados em Deus. Fuja para o monte, fuja para a presença de Deus, se esconda em Deus. Se agarre a Deus para que você não venha perecer, para que você não venha ser castigado através das coisas que vão vir a essa terra. E ele fala: foge para o monte, para que não pereças. Se agarre a Deus, se firme em Deus, para que você não perecer. A Bíblia fala, vamos dar um pulo. A Bíblia diz aqui no versículo 23. Pule aí, se você estiver acompanhando com a sua Bíblia. Versículo 23 diz assim: a destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 23 diz: saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Então, quem foi que fez chover fogo e enxofre? Quem? O Senhor. Ele é amor, sim. O amor dele é inigualável. Ninguém na face de toda essa terra tem amor igual ao de Deus por mim e por você. Mas não se apega só a isso, não. Não te esquece, não, que ele é justo. Deus é amor, mas é justo
também. É justiça? Também. Ele não tem culpado por inocente, nem inocenteia o culpado. Entenda isso e aprenda e pare de sofrer. Pare de pensar, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Se eu olhar para trás, Deus é amor, ele vai me perdoar. Ele vai continuar sendo comigo. Não, ele falou para o rei Asa, se você me deixar, eu vos deixarei. Mas se você permanecer comigo, eu estarei contigo, entendeu? Então é isso que muitas pessoas estão errando. Muitas das vezes as pessoas estão pecando nisso. Só lá na mente, Deus é amor, amor, amor. Mas ele é justiça também. A Bíblia diz, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Assim que Ló saiu da cidade, amanhecendo o dia, o sol raiando, o Ló entrou em outra cidade. Então o Senhor foi e fez chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre aquela cidade que Ló saiu de lá, às pressas, apressado pelos anjos. E subverteu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na cidade. Ninguém escapou de Sodoma e Gomorra. Ninguém escapou. Só Ló. Só Ló foi o sobrinho de Abraão. O único justo naquela cidade foi Ló. Esse homem chamado Ló foi o único que aos olhos de Deus não ardia. Foi o único que as narinas de Deus não fedia. O único que a Deus agradava e Deus o salvou. Agrade você também a Deus e você será salvo. Entregue também você a sua vida a Deus e você será salvo, você será salva dos castigos, das coisas que estão de vir sobre esta terra, porque a palavra do Senhor é a única que permanece para sempre. Passa tudo, todas as coisas, menos essas palavras, o que está escrito vai se cumprir. Então suba você até o monte, se esconda no monte, para que você não venha ser castigado, para que você não venha perecer através dos castigos dessa terra, só estando em Deus para estar guardado. E a Bíblia diz no versículo 26, e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se, se transformou numa estátua de sal. Entendeu? Lembra agora o porquê que o Senhor Jesus falou aqui em Lucas 17:32? Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á. E quem a perder, de fato, a salvará. A mulher de Ló, o que foi que os anjos falou para ela? Para eles? O que foi que os anjos falou para eles? Né? Falou para eles o quê? Para eles não olhar para trás. Não foi isso que os anjos falaram? Vão e não olhem para trás. Peguem, se escondam. Havendo-os levado fora, disse um deles, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás. No versículo 17, ele diz, havendo-os levado fora, disse um deles, um dos anjos, livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. No versículo 26 diz o quê? A mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela olhou para trás, entendeu? A ordem foi, quando eles saíram da cidade, o anjo tirou eles de pé e disse, vão-se embora, salvem sua vida, salvem-se. Não olhem para trás, não parem toda a campina, não se iluda com nada que vocês verem no caminho, não parem, continuem caminhando para frente, busquem um monte para vocês se refugiarem, para vocês se esconderem. A ordem era não olhar para trás, e ela olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Serve para alguma coisa? Se transformou numa estátua de sal, nem alcançou a salvação lá, não conseguiu chegar até lá, também nem ficou cá na cidade, ficou no meio do caminho. E aí, vale a pena olhar para trás?
Desobedecer a Deus, vale a pena desobedecer a Deus e olhar para trás? A Bíblia não relata o que ela fez, não fala, porque só ela poderia relatar o que foi que fez ela olhar para trás, se para ver as bolas de fogo, se foi a curiosidade de ver a cidade se destruindo, o que foi que fez essa mulher olhar para trás? Não olha você para trás, tá aqui o exemplo para mim e para você. Muitas das vezes a palavra vem para você, não olha para trás, olha para frente, permanece fiel, permanece caminhando, permanece na presença de Deus, mas as pessoas não dão ouvido, olha para trás e morre, olha para trás e fica no meio do caminho, olhando para trás, você vai perecer, você não vai encontrar, você não vai ter a salvação da sua alma. Vai acontecer o que aconteceu com essa mulher, ela ficou no meio do caminho, pereceu, porque desobedeceu. Ele falou para não olhar para trás, e quando olha para trás, se transforma numa estátua de sal, fica ali, ó, parado. Uma estátua, serve para alguma coisa uma estátua? Faz alguma coisa? Não. A mesma coisa somos nós, aos olhos de Deus, quando olhamos para trás. Não chega lá no alvo, não alcança o alvo, entendeu? Deus salvou, foi misericordioso para com a família de Ló. Para Ló, as 2 filhas e a esposa. Os genros não acreditaram nas palavras, foram destruídos lá na cidade, no meio do fogo. A esposa de Ló olhou para trás, não obedeceu. Ló permaneceu. Se você continuar lendo a história dele, sobreviveu Ló e as 2 filhas. Mas a mulher de Ló e os 2 genros pereceram. Uns por não acreditar e outro por não obedecer. Até saiu da cidade, mas não chegou lá, no lugar da salvação. Não alcançou por ter desobedecido. Amém? Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, neste dia de hoje, nesse momento da sua vida. Não olhe para trás. Você que se encontra na presença do Senhor, você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, você que está para entregar a sua vida para Ele, entregue, mas não olha para trás. Permanece no foco. O apóstolo Paulo disse: eu permaneço no alvo. O meu alvo é Cristo, deixando as coisas que para trás fica. Eu permaneço, eu vou de encontro ao alvo. Qual era o alvo dele? Chegar até a presença de Deus, a salvação da alma dele. E o seu alvo qual é? Deixando as coisas que para trás fica, eu prossigo para o alvo. Qual é o teu alvo? Qual é o teu alvo? Estás no evangelho por quê? Para quê, afinal? Para chegar ao grande dia, Jesus voltar e você ficar? Para quando chegar o dia de você morrer, a sua alma não alcançar a salvação? Mantenha-se no alvo, mantenha-se no foco, não olha para trás. Amém? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém?